Deus é seu. Não. Você sente isso? Parece que a situação está esquentando aos poucos, e agora parece que estamos em um ponto em que isso pode explodir a qualquer momento. Saiu uma notícia. Dizem que os Estados Unidos deram um ultimato severo ao Irã. Eles têm cerca de 48 horas para tomar uma decisão muito importante. Abram novamente o Estreito de Hormuz. Caso contrário, os Estados Unidos podem atacar diretamente a rede elétrica de todo o Irã. Isso significa que, com apenas um passo, todo o país pode ficar sem eletricidade. E se você acha que a tensão termina aí, ainda não acabou. Há indícios de que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também devem se envolver, tornando o conflito mais complexo. Isso já está se tornando uma luta mais ampla que talvez o Irã não esperasse. Aos poucos, os países do Golfo também estão ficando fartos. Eles já estão cansados dos ataques seguidos. Na verdade, há relatos de que a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos já expulsaram funcionários da embaixada iraniana, assim como seus adidos militares. Segundo a Arábia Saudita, o Irã já violou o acordo de paz feito em 2023, um acordo que foi até mediado pela China. Por causa disso, há uma grande possibilidade de que o relacionamento deles seja completamente destruído. E essa não é uma decisão simples. Depois de divulgar o comunicado oficial, foi dado apenas 24 horas para que os funcionários iranianos deixassem o país. Agora, o timing está se tornando ainda mais crítico. Recentemente, houve uma reunião dos ministros das relações exteriores de países árabes e muçulmanos em Riad, na Arábia Saudita. O objetivo era planejar como enfrentar os ataques contínuos do Irã. O interessante é que, durante a conversa, o ministro das Relações Exteriores da Turquia também contatou o do Irã para garantir que o Irã ouvisse a conversa. Mas enquanto aquela reunião acontecia, o Irã fez algo que surpreendeu a todos. Eles lançaram mísseis balísticos diretamente na cidade onde a reunião estava acontecendo. Está claro que o Irã quis mandar uma mensagem, mas ao invés de assustar, irritou ainda mais outros países. Até a Turquia, antes mais neutra, parece já estar perdendo a paciência. De acordo com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, os países do Golfo já emitiram um último aviso. Se os ataques continuarem, eles não terão escolha a não ser revidar. E se você pensar bem, eles têm razão. Por que eles estão sendo alvo se nem estão diretamente envolvidos na guerra? Na verdade, antes mesmo, eles nem deixavam os Estados Unidos usarem seu espaço aéreo e suas bases para atacar o Irã. Mas mesmo assim, eles ainda são atingidos. E não são só atingidos, são duramente atingidos. Se você olhar os dados, o Irã atingiu os estados do Golfo mais vezes do que Israel, que é realmente o inimigo deles na guerra. E o mais surpreendente ainda, eles ainda não foram alvo dos Hussein. O alvo são as bases dos Estados Unidos nesses países. Porque, na verdade, esses lugares estão muito bem protegidos agora. Por isso, o que está acontecendo é que os alvos civis estão sendo atingidos. De acordo com os Emirados Árabes Unidos, quase 80% dos mísseis e drones que os atingiram não foram direcionados a alvos militares, mas sim a lugares como aeroportos, shoppings esportivos e refinarias de petróleo. Isso significa que pessoas comuns estão sendo afetadas. E não é só isso. Na semana passada, Israel atacou uma usina de gás iraniana. O que o Irã fez em resposta? Eles atacaram o campo de gás do Catar, um país que não tinha nada a ver com o primeiro ataque. Como resultado, cerca de 20 bilhões de dólares foram perdidos. Agora, muitos países estão confusos. Parece que não há uma lógica clara nas ações do Irã, especialmente aos olhos dos países do Golfo. Mas se você olhar mais a fundo, há um possível motivo. Parece que o Irã só quer causar confusão em toda a região e, se puder, envolver o mundo inteiro nesse caos. E é aí que tudo se torna perigoso, porque se a Arábia Saudita decidir revidar, isso não será mais uma guerra simples. Isso vai se expandir e pode explodir em um conflito maior envolvendo ainda mais países. Ainda mais considerando o acordo de defesa deles com o Paquistão, nos moldes da OTAN. Isso significa que, se um for atacado, o outro é obrigado a ajudar. E se isso acontecer, não será apenas uma vez. A questão do Oriente Médio pode se tornar uma crise global. E isso é verdade, vamos apenas ouvir isso.
Se entrar com força total nesta guerra, o Irã definitivamente será o maior perdedor, porque a Arábia Saudita vai ativar seu acordo bilateral de defesa com o Paquistão. E isso vai mobilizar o mundo árabe e muçulmano. Estamos falando de mais de 50 países muçulmanos com um único objetivo: colocar o Irã em seu devido lugar. A última coisa que queremos é entrar nessa guerra e queremos uma solução política de qualquer maneira. Definitivamente, o melhor resultado seria que o Irã abrisse mão das 3 principais exigências ou dos 3 principais problemas, que são as milícias, as ambições nucleares e também os mísseis balísticos. Haverá uma maneira pela qual os americanos e os iranianos encontrem um caminho para preservar a imagem do Irã e fazer com que essas 3 exigências sejam atendidas sem declarar rendição completa? Vamos falar sobre o que aconteceu em Israel ontem, porque isso realmente não pode ser esquecido. Em um único dia, houve 2 incidentes graves que causaram muitas vítimas. O motivo? Existem mísseis iranianos que não foram interceptados pelo sistema de defesa de Israel. Isso significa que os mísseis atingiram diretamente seus alvos. Sem alarme, sem interceptação, de acordo com os relatos, houve impactos diretos que aconteceram na própria área populosa de Israel, e foram usados apenas mísseis simples, mas com ogivas pesadas. Porque eles foram interceptados, eles atingiram todo o local onde há pessoas, e com base nos vídeos você pode realmente ver a extensão do impacto. É apenas um ataque simples, é um sinal claro de que não importa quão forte seja o sistema de defesa aérea, ainda há chances de que algo aconteça. E quando isso acontece, a situação se torna mais perigosa. É o vídeo real do que aconteceu. Uau, uau. 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 É a primeira parte. Nossa. Isso é loucura. Eu simplesmente entendo. Nossa. Cidades no sul de Israel foram atingidas por Arad e Dimona. Segundo relatos, há mais de 100 feridos, 88 em Arad e 39 em Dimona. Está claro que isso é o certo. E mais importante, esta é a primeira vez em toda a guerra que o Irã causou um dano tão grande a Israel. O Irã não demorou muito para atacar. Segundo eles, isso é como o ataque à sua instalação nuclear em Natanz. É uma alegação de que eles atingiram o local nuclear israelense perto de Dimona. Mas, no evento real, o míssil caiu a cerca de 16 quilômetros de distância. Não foi exatamente certo. Uma agência nuclear da ONU também afirmou que não houve danos à própria instalação. Mas mesmo assim, ainda é preocupante porque existem 2 possíveis motivos. A defesa aérea pode ter falhado ou o Irã encontrou uma nova maneira de escapar. Com base em vídeos online, há pelo menos 2 interceptores tentando parar os mísseis. Mas claramente, como resultado, eles não conseguiram parar. Ainda assim, houve impacto. Israel disse que vai investigar o caso, mas não se sabe se vai revelar todos os detalhes. Como aconteceu em uma área populosa, muitos vídeos se espalharam. Você pode ver o impacto e o som dos tiros, e depois dá para ver o tamanho do incêndio na vegetação. Por enquanto, esse é um dos ataques mais fortes de toda a guerra. E se você olhar ao redor como estão próximos uns dos outros, é fácil pensar que pode piorar. Ainda bem que parece que o míssil caiu em uma área sem construções. Ainda há vítimas, mas não atingiu diretamente a área residencial. Agora vamos para o lado diplomático. Porque há uma nova declaração explosiva, o presidente Trump deu um ultimato. Se o Irã não liberar o Estreito de Hormuz em 48 horas, os Estados Unidos vão atacar suas usinas de energia. No geral, isso é uma grande mudança. Porque antes, os Estados Unidos claramente evitavam atacar a infraestrutura de energia para que os civis não fossem afetados. Mas agora a estratégia muda. O que é confuso é que, um dia antes disso, Trump disse que o Estreito de Hormuz não é importante porque eles não dependem de petróleo. O tom pode ser diferente, mas se você pensar bem, também faz sentido. Também porque os Estados Unidos dizem que só outros países, especialmente a Europa, é que deveriam agir para proteger o estreito. E agora,
já há esse movimento. A Europa está condenando o Irã e colocando pressão diplomática, mas ainda não há ação militar. Mesmo assim, está claro que já existe uma contagem regressiva de 48 horas e, à medida que o tempo passa, vamos nos aproximando de uma possível escalada. O Irã também respondeu. De acordo com o porta-voz militar deles, se os Estados Unidos atacarem a infraestrutura de energia deles, eles vão mudar a resposta. Instalações de energia, TI e dessalinização vão afetar o Golfo, e essa é a parte perigosa, porque as usinas de dessalinização são a fonte de 50% a 90% da água potável nesses países. Se atingir cidades como Dubai e Riad, é possível que elas não sobrevivam. Porque sim, o petróleo é importante, mas a água ela é mais crucial. Sem água, a vida literalmente para em uma cidade. Então, mesmo que haja um ultimato, ainda não é certo se os Estados Unidos vão seguir com a campanha. É apenas uma jogada de pressão. Um blefe diplomático, ou talvez exista outra forma de fazer isso. Como controlar áreas estratégicas para alcançar o objetivo de não destruir a infraestrutura civil. Porque, se o regime atual colapsar, será mais difícil para o próximo sistema de governo do país. Então, por enquanto, espere. Porque a cada hora que passa, a situação está se agravando. Mas espere, nós somos um pouco diferentes. Você está pensando que estamos nos últimos dias? Para mim, é porque as coisas que estão acontecendo na Bíblia são... E para você entender completamente do que estou falando, vamos assistir a este vídeo de recapitulação que tem um spoiler. Eles são os 4 cavaleiros do Apocalipse que levarão a guerra, fome, morte e destruição. Então vamos começar. Você sabia que na Bíblia existem histórias sobre 4 monstros misteriosos que vão desaparecer nos últimos dias? Quando as primeiras 4 selos no livro do Apocalipse são mencionadas, não é uma história ou um conto de fantasia. Em vez disso, faz parte de uma profecia sobre o fim dos tempos que está por vir. Eles são chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. E cada um deles é baseado nas tragédias que podem acontecer ao mundo. Guerra, fome e morte. Mas isso é o que surpreende. Mesmo tendo se passado quase 1.900 anos desde essa profecia, quando você olha para a história, desde a Guerra Mundial, crise econômica, pandemia, até o colapso de países, o mundo repete o mesmo padrão que os 4 cavaleiros trouxeram. No entanto, de acordo com estudiosos da Bíblia, existem 2 possíveis explicações. Primeiro, eles literalmente aparecerão nos tempos do fim. Isso acontecerá um após o outro quando os selos de Deus. Segundo, eles não serão apenas um evento, mas um padrão que se repete ao longo da história da humanidade. E isso será útil. Agora estamos na parte mais complexa da história. Isso é impressionante porque discutimos em detalhes o que é a tragédia dos 4 cavaleiros. Mas antes de começarmos... Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Isso é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Tudo começou com um homem. Ele foi lançado em uma ilha rochosa chamada Patmos. Patmos é uma ilha remota que foi transformada em prisão durante o Império Romano, o poderoso império que dominava grande parte da Europa e do Oriente Médio. O nome dele é João. E de acordo com a tradição, ele era o último apóstolo restante naquela época. Ele foi exilado porque ensinava a verdade que o império não queria ouvir. Um dia, João viu algo diferente. Era como se uma porta estivesse se abrindo no céu e havia um som como o som de uma trombeta chamando por ele. E o que ele viu não era paz, não era salvação, mas o fim. Foi revelado que este era o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Uma mensagem da Bíblia e da cruz. A escrita disso não é como um sermão ou uma história, é como um sonho que se tornou Bíblia. No meio de todas as visões de João, ele viu um pergaminho, um documento sagrado na mão direita de Deus. Ele tem 7 selos. Isso significa que 7 selos estão cobrindo ou trancando-o. E é sagrado porque só um deles no céu ou na terra tem o direito de abri-lo. Até que uma figura estranha se aproximou, o Cordeiro, símbolo de Cristo. Mas não é aquela imagem dócil e mansa à qual estamos acostumados.
Ele foi descrito como um cordeiro que foi morto, com cicatrizes e sinais do Senhor. E quando ele começou a remover os selos, um a um, aconteceu algo que nunca tinha sido visto pelo homem. Quando os primeiros 4 selos foram abertos, uma voz como um trovão gritou, e depois disso eles apareceram. 4 cavaleiros, 4 cavalos, 4 poderes capazes de destruir o mundo inteiro. Eles não falam, não explicam. Eles simplesmente se movem e pouco a pouco vão apagar a ordem do mundo. E surpreendentemente, esta é a única vez que eles são mencionados em toda a Bíblia. Eles não têm uma história clara, nenhum passado, nenhum nome exceto um. É como se tivessem nascido de repente e apenas obedecessem à ordem de Deus. Na tradição cristã, eles não são anjos e também não são demônios. Eles são o julgamento, mas se você voltar para as escrituras mais antigas, verá suas sombras. No livro de Zacarias, escrito centenas de anos antes do Apocalipse, há uma visão sobre cavalos coloridos, branco, vermelho, preto e misturados. Eles tinham cavaleiros enviados por Deus para percorrer o mundo e observar sua condição. Naquele tempo, eles não causavam destruição, mas a imagem já existia, e há algo ainda mais antigo. Em várias culturas antigas, há histórias sobre mensageiros montados a cavalo, deuses da peste, espíritos da guerra e sinais que viajam entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. O tema é sempre o mesmo. O cavaleiro aparece quando uma civilização está à beira do colapso, mas em Apocalipse eles não são mais portadores de mensagens. Eles próprios são a mensagem, branco, vermelho, preto, pálido. Eles carregam uma coroa, uma espada, uma balança e um nome. Eles não nasceram, eles foram soltos. E quando eles cavalgam, nada pode impedir seu caminho. Estes são os primeiros cavaleiros, cavaleiros da conquista, os cavaleiros que irão reinar. O primeiro selo foi aberto, e das trevas apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco, o cavaleiro da conquista, os cavaleiros do domínio e da posse. Você imediatamente notará sua aparência, limpo, nobre. Parece um líder que não foi manchado pela guerra. Ele segura um arco, uma arma de combate à distância. Isso significa que ele pode atacar de longe sem precisar se aproximar. Mas é estranho, porque ele não carrega nenhuma flecha. Na cabeça dele há um Stéphanos. É um tipo de coroa da antiguidade. Não é feita de ouro. É uma palma trançada usada por aqueles que vencem batalhas. Não de um rei, mas de um conquistador. Um conquistador. E sobre ele é só isso que o pergaminho diz. Ele saiu conquistando e para conquistar. Ele saiu para conquistar e continuar conquistando. A descrição é curta, mas o significado é muito profundo. A cor branca é símbolo de santidade, pureza e limpeza. No Apocalipse também, o próprio Cristo está montado em um cavalo branco, enquanto lidera o exército do céu. Então a pergunta é, o cavaleiro branco é um salvador ou um impostor? Ele parece ser bom, mas será que ele traz destruição? Antigamente, alguns cristãos acreditavam que esse cavaleiro era o próprio Cristo, o símbolo da propagação do Evangelho, uma força divina que conquista as almas das pessoas. Mas com o passar do tempo e à medida que as guerras, conquistas e perseguições aumentaram, a visão mudou. Muitos passaram a acreditar que o cavaleiro branco não era um salvador, mas um enganador, uma força que parece justa, mas que na verdade traz controle. Não pela espada, mas pela ideologia. O arco que ele segura, mesmo sem flecha, é um sinal de uma força que age à distância através da política, propaganda, influência e um poder que não parece perigoso à primeira vista. Na história, alguns o associam a imperadores romanos que vestiam branco em tempos de vitória e diziam ter autoridade divina. Outros o associam ao poder da igreja durante o período medieval, quando a igreja detinha tanto o controle político quanto espiritual e usava esse poder de forma violenta. Na leitura moderna, sua forma mudou novamente. Alguns o veem no colonialismo, países que trazem civilização, mas na verdade estão conquistando e apagando culturas. Alguns o veem na ideologia, movimentos que começaram com boas ideias, mas que depois se tornaram formas de controlar as pessoas. Usou leis, dinheiro, políticas e doutrinas para unir o mundo em uma só direção.
E é aí que reside seu verdadeiro perigo. Ele não é quem causa confusão. Ele é quem prepara o mundo para a confusão. Ele não incendeia vilarejos. Ele não derruba muros. Ele não grita. Ele é o primeiro a chegar. Antes que cheguem a guerra, a fome e a morte, ele cria sistemas, faz acordos, promete paz, unidade e progresso. Mas no final só há uma direção para onde ele vai: conquistar. E o assustador é que a maioria das pessoas nem percebe que já foi conquistada. Cavaleiro da Guerra. Outro selo foi rompido e mais um cavaleiro apareceu. Um cavaleiro, mas agora ele está montado em um cavalo vermelho. Não é simplesmente vermelho como uma bandeira. É uma cor que se assemelha ao sangue. O vermelho que gruda na lâmina da espada e é absorvido pela terra após um massacre. Ele não tem coroa, não tem balança, não se esconde atrás de belas palavras. Tudo o que ele tem é uma espada enorme, erguida e brilhando. E sua missão é clara: tirar a paz do mundo e deixar as pessoas se matarem. Isso não é simplesmente guerra como estratégia, isso é guerra como rompimento da ordem. Ele não é como um exército invasor que vem de fora, ele é como um fogo que de repente começa a queimar. Onde quer que ele esteja, é ali que a paz começa a desmoronar. Os acordos são quebrados, a confiança é arrancada, a raiva reprimida há muito tempo explode, irmãos se tornam inimigos, vizinhos brigam entre si, cidades caem, não porque foram atacadas por outro país, não porque foram consumidas pelo caos vindo de fora, mas porque foram destruídas por dentro. Se o Cavaleiro Branco controla usando o sistema e a ideologia, o Cavaleiro Vermelho usa a violência direta. Ele não chega para conquistar território, ele chega para liberar o caos. Ele não é quem inicia diretamente a guerra. Ele é quem tira o freio, solta as amarras, até que as pessoas acabem colidindo umas com as outras. Na época do Império Romano, quando o Apocalipse foi escrito, isso atingiria muito a consciência das pessoas. Roma se orgulhava da Pax Romana. Esse é um termo que significa paz romana, uma imagem que faz parecer que todo o império era calmo e ordeiro. Mas por trás dessa promessa, havia uma longa lista de guerras civis, rebeliões e assassinatos brutais daqueles que se opunham ao sistema. Isso inclui o governo de Nero e Calígula, imperadores romanos conhecidos por sua crueldade e pelo caos no governo. Também houve rebeliões na Judéia, região habitada por muitos judeus que frequentemente se rebelavam contra Roma. Para o mundo parecia paz, mas por trás das cortinas, a espada nunca realmente parou de girar. E este cavalo vermelho não está preso a um único país ou época. Ele cavalga onde quer que a ideologia se torne violenta, onde quer que a conquista leve à rebelião, onde quer que o poder perca o controle e o caos tome seu lugar. Você pode ver sua sombra na Revolução Francesa, uma revolução na França onde o grito por liberdade terminou em assassinatos sangrentos e decapitações no meio das ruas. Você pode vê-lo na Primeira Guerra Mundial, uma guerra mundial que começou por causa de um único assassinato, a morte de um arquiduque que desencadeou uma reação em cadeia entre as alianças dos países, e o mundo inteiro explodiu em guerra. Nos tempos modernos, ele cavalga por guerras civis, limpezas étnicas e ideologias que são defendidas mesmo que custem milhões de vidas. A limpeza étnica é quando um grupo de pessoas é sistematicamente eliminado ou morto apenas por causa de sua raça ou origem. Isso não é apenas uma breve ausência de paz. É o momento em que a paz é rasgada e jogada no chão. E o mais assustador de tudo, ele não traz honra. Não há regras de guerra, não há luta honrada, não há um vilão ou herói claro. Sua espada não escolhe, seja soldado ou civil, criança ou idoso. Todos podem ser atingidos. Ele vai tirar a paz e vai deixar para nós o próprio ato de matarmos uns aos outros. Às vezes, sua chegada é óbvia na forma de tanques, mísseis e ataques de drones. O ataque de drone é um ataque feito com uma aeronave não tripulada controlada à distância. Mas às vezes ele é mais astuto. Ele chega através de provocações, notícias falsas, medo que é alimentado diariamente nas redes sociais e ódio que vai sendo acumulado lentamente no coração das pessoas. Uma palavra errada, uma faísca, um vídeo viral e de repente tudo explode.
E quando o cavalo vermelho passa por um país, uma cidade ou até mesmo por um lar, raramente a verdadeira paz retorna rapidamente. Geralmente demora para o lugar por onde ele passou ter paz novamente. O cavaleiro da fome é chamado de cavaleiro da escassez. O terceiro selo foi aberto. A voz ecoou novamente, pesada, fria, e apareceu o próximo cavaleiro. Ele não era tão feroz quanto os cavaleiros vermelhos. Ele também não era como o cavaleiro branco, que trazia engano. Sua chegada era silenciosa, mas o medo que ele trazia era ainda mais profundo. Este é o cavaleiro da fome. Ele monta um cavalo preto, cinza como cinzas, como carvão, como uma terra abandonada há muito tempo. E em sua mão, ele segura algo estranho. Não é uma espada, não é uma arma, mas uma balança. Uma simples balança fria e sem emoção. Um símbolo de medida exata e de exata ausência. Então ouviu-se uma voz, não vinda do cavaleiro, mas de uma das 4 criaturas viventes, seres sagrados que guardam o trono de Deus. Disse: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifique o azeite e o vinho. À primeira vista parece um enigma, mas quando você entende o contexto, isso dói mais do que uma espada. O denário, antigamente, era o salário de uma pessoa que trabalhava o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol. Um dia inteiro de trabalho duro, em troca de apenas uma pequena quantidade de trigo. O suficiente para uma pessoa, não o bastante para uma família, não o bastante para sobreviver por muito tempo. Isso não é apenas fome comum. Isso é colapso econômico, desmoronamento do sistema, uma época em que a comida não desaparece, mas as pessoas já não conseguem comprá-la. O cavaleiro não traz uma guerra de que ele não precisa. Ele chega depois da confusão, quando os campos foram queimados, as rotas de suprimento destruídas e os preços de tudo explodiram. Mas é mais do que isso. O cavaleiro negro não diz respeito apenas à comida. A balança dele simboliza a escassez, a mudança de preços, a perda de confiança no sistema em que costumávamos confiar. E ainda tem a ordem surpreendente: não toque no óleo e no vinho, porque não se deve tocar no óleo e no vinho, 2 itens de luxo. Alguns dizem que isso é um sinal de uma divisão extrema na sociedade. Enquanto a maioria passa fome, ainda há ricos que têm acesso ao luxo. O óleo e o vinho são símbolos de conforto e status. Isso significa que a fome não afeta a todos igualmente. Os pobres são os mais atingidos. Para outros, o óleo e o vinho são símbolos de coisas sagradas que devem ser preservadas. Mas mesmo assim, a mensagem continua sendo pesada. Você pode continuar com o seu ritual, mas não pode comer isso. Nos tempos modernos, ainda vemos a sombra do Cavaleiro Negro. Durante a Grande Depressão, houve momentos em que alimentos eram descartados para controlar os preços, enquanto milhões passavam fome. Em tempos de hiperinflação, como aconteceu no Zimbábue e na Venezuela, houve momentos em que as pessoas não conseguiam mais comprar arroz e pão. Mesmo com as lojas ainda cheias de mercadorias, e mesmo hoje, em um mundo aparentemente próspero, milhões passam fome. Não é porque a comida acabou, mas porque o acesso está fechado, controlado, manipulado. Este é o lugar onde a escuridão dos cavaleiros avança. Quando a necessidade se torna um privilégio. Quando há comida, mas está trancada pelo preço. Quando há suprimento, mas não é para todos. Ele é o burocrata do Apocalipse. Silencioso, exato, frio. E quando ele chega, não traz fogo ou sangue. Também não traz gritos. O que ele traz é um número no recibo. E esse número é o que vai decidir se você vai sobreviver ou morrer de fome. É o Cavaleiro da Morte. O 4º selo foi aberto, mas agora é diferente. Não há mais o grito de venha e veja, não há trovão, não há voz vinda das 4 seres viventes, não há nada, só silêncio. E no meio desse silêncio há um cavaleiro se aproximando devagar. Ele está montado em um cavalo pálido. No grego original a palavra usada é kloros. É a raiz da palavra usada para a cor das folhas murchas, para a cor da bile, ou para o estranho verde acinzentado de um cadáver que ficou exposto por muito tempo. Não é o branco da santidade, não é o vermelho do sangue fresco, é o verde acinzentado da decomposição. Este é o Cavaleiro da Morte, os Cavaleiros da Morte. E o nome do seu cavaleiro foi mencionado diretamente, Morte. Mas ele não está sozinho. Atrás dele, há outra presença.
Não está montado, mas está sempre seguindo. Hades. Hades é a palavra para o lugar dos mortos. É como o reino dos mortos no antigo mundo grego. Não é só fogo, mas o próprio destino. O destino dos que morrem. Dos 4 cavaleiros, só a morte foi diretamente nomeada. E só ela recebeu um acompanhante claramente identificado. A morte vai na frente. Hades é quem os recebe. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 do mundo para matar pela espada, pela fome, pela peste e talvez até pelos animais da terra. Isso não é apenas uma doença simples ou uma epidemia. É toda uma gama de mortes. Guerra, fome, pestilência e até mesmo a própria natureza de repente se tornando inimiga. Esse cavaleiro pálido nem sempre é a causa direta do desastre. Ele é quem recolhe. Se você pensar bem, o cavaleiro branco foi quem tomou a mente e o coração das pessoas. O cavaleiro vermelho fez o corpo e a cidade sangrarem. O cavaleiro negro esvaziou o estômago até não sobrar mais nada. Mas o cavaleiro pálido, ele apenas espera silenciosamente no final. Ele pega o que restou. Ele não tem coroa, não tem balança. Não precisa de nada. Não usa arma, não faz perguntas, não implora, não debate. Ele simplesmente chega. E quando ele chega, a conversa termina. Nas pinturas e nas artes, ele costuma ser retratado como um esqueleto usando um capuz, ou um homem magro montado como um ceifador com olhos fundos. Mas, na verdade, tudo isso é apenas imaginação das pessoas. Porque a morte, na realidade, nunca precisou de um rosto. Ela não é uma pessoa, ela é uma certeza. E Hades, que está com ela, também não é brincadeira. Ele não é exatamente o inferno ardente das histórias assustadoras, mas sim o mundo dos esquecidos, o destino silencioso dos que não foram enterrados, lembrados ou simplesmente sumiram da contagem. Enquanto morte cavalga na frente, Hades segue atrás, reunindo as almas, fechando a porta e cobrindo tudo com silêncio. Ao longo da história, vê-se o cavalo pálido, em cada grande peste, em cada vala comum, em cada momento em que os sistemas do mundo desmoronam. E não resta mais ninguém para contar os mortos. Durante a época da peste negra, uma epidemia devastadora na Europa do século XIV, houve cidades que praticamente desapareceram sem que se entendesse como. Em 1918, a chamada gripe espanhola deixou corpos sendo empilhados como se fossem lenha. E em tempos mais modernos ela assumiu uma nova forma: surto de vírus, desastres químicos, colapso ecológico, onde o próprio meio ambiente revida contra nós. Às vezes, parece que o cavaleiro pálido cavalga rápido em meio a uma pandemia ou a um grande desastre. Às vezes, ele caminha devagar entre as pessoas que vão sucumbindo pouco a pouco por causa de doenças, poluição, pobreza ou negligência. Mas uma coisa não muda. Ele não para. Ele não vem para conquistar, dividir ou aumentar preços. Ele chega quando tudo já acabou. Ele é o último cavaleiro, o fim da história e o mais doloroso de tudo. Você não precisa correr atrás dele, porque vai chegar o dia em que você mesmo vai passar pelo caminho deles. E nesse momento, não vai importar se eles vão te alcançar. A única pergunta é quando. Esses 4 cavaleiros, cada um deles tem sua própria forma. Cada um carrega seu próprio medo, mas quando você os junta, a imagem é ainda maior do que o papel individual de cada um. Para alguns, eles não devem ser vistos separadamente, mas sim como eventos consecutivos, uma profecia em movimento, uma reação em cadeia que lentamente derruba o mundo. Primeiro, o domínio. Há um novo poder surgindo que promete trazer ordem e direção. Mas sob a coroa existe ambição, a fome de dominar. Em seguida, a guerra. A ilusão da paz explode. A rebelião está em chamas. A espada está sendo erguida. Os impérios desmoronam. O sangue está sendo derramado. Depois disso vem a fome. Os campos estão secos. O comércio parou. O ouro não tem mais valor. A comida vira dinheiro e a escassez se espalha como fogo e no final vem a morte. Não como punição, mas como resultado final de tudo o que veio antes. O que os 3 colheram, ele vai pôr fim a tudo. Este é o modelo sequencial. Uma lenta decadência da civilização. É como uma versão antiga do colapso sistêmico nos tempos modernos, mas há outra maneira de olhar para eles. Não como uma linha reta, mas como um ciclo repetitivo.
um padrão que se repete do passado até o presente. Em cada grande civilização, Roma, Babilônia e até mesmo países mais modernos, você pode ver essas 4 fases: reinado, guerra, fome, morte e então tudo recomeça. Há estudiosos que acreditam que os cavaleiros não são apenas um aviso para o futuro. Eles são um reflexo dos erros naturais e recorrentes da humanidade, símbolos do fracasso repetido da sociedade. Avisos gravados não apenas na Bíblia, mas também na mitologia, na história e nas histórias de cada cultura. Fora do cristianismo você vê o mesmo eco. Na mitologia nórdica existe o Ragnarok, um tempo em que monstros devoram o sol e a morte caminha livremente. No hinduísmo, o Kali Yuga é uma era de decadência moral, guerras, fome e enfraquecimento da humanidade. Na profecia Hopi, haverá uma purificação após grande caos e sofrimento, diferentes culturas, diferentes nomes, mas um só ritmo. Parece que já conhecemos esse padrão há muito tempo. Para alguns, os cavaleiros são literais, forças que virão no fim dos tempos. Para outros, eles já estão aqui, já estão presentes há muito tempo, escondidos atrás de políticas, preços, manchetes e decisões que aos poucos destroem o mundo. Mas há uma verdade que não muda. Se eles vierem um após o outro, ou todos juntos como um ciclo, quando os 4 viajarem juntos, o mundo não termina em fogo. Ele termina em silêncio. A visão de João de Pátmos terminou há muito tempo. A tinta no antigo pergaminho já secou há muito tempo, mas os 4 cavaleiros não pararam. Eles não cavalgam mais pelo deserto nem lutam em guerras reais. Agora, eles correm por imagens, poemas, filmes e histórias. Do mito, eles se tornaram símbolos, sinais de uma queda que continua. Mesmo que mudem os reinos, religiões e os medos das pessoas. Na era medieval era frequente. Eles eram frequentemente retratados esmagando todos. Ricos, pobres, reis, camponeses. Ninguém escapava. Nos antigos manuscritos, pode-se ver cavalos magros como fantasmas, espadas erguidas, balanças levantadas e rostos de caveiras sorrindo sob o capuz. Quando a peste negra chegou, o medo se tornou mais real. A cada tosse, a cada cadáver aparecia na rua, as pessoas viam o cavaleiro pálido como se estivesse cavalgando junto com o vento. Quando chegou o Renascimento, o tom mudou. Eles já não pareciam monstros, tornaram-se advertências. Um lembrete sobre ganância, orgulho, fome e o fim inevitável. Os 4 cavaleiros foram transformados em imagens dos pecados das nações. Na literatura, eles se tornaram metáforas. William Blake os desenhou como forças que destroem a alma. T.S. Eliot os mencionou em seu poema sobre a confusão moderna e a falta de esperança. Em cada época de crise, eles retornam. A aparência muda, mas o significado permanece o mesmo. Com a chegada da era moderna, filmes, TV, romances gráficos, videogames, parece que eles ganharam vida novamente de uma forma que João, no primeiro século, jamais poderia imaginar. Às vezes, eles aparecem como figuras apocalípticas literais, cavalgando enquanto avançam pelo fogo e pela fumaça. Outras vezes, o símbolo é mais profundo. Um vírus, uma guerra. Um colapso repentino do ecossistema, da economia, ou um personagem mascarado que representa um medo que não conseguimos expressar, mas sabemos que está lá. Eles são constantemente reinventados, às vezes, irmãos, às vezes anjos, às vezes mutantes, às vezes espíritos. Em algumas histórias eles são aliados do céu, em outras são portadores do caos. Mas não importa a forma que recebam, eles sempre atingem a mesma parte do ser humano. O medo profundo de que algo está chegando, que algo está errado, que algo se move na escuridão. E não importa o quanto sejamos avançados, não estamos preparados. E talvez nunca estaremos preparados, porque o mais assustador nos 4 cavaleiros não é a destruição que eles trazem, mas sim a verdade que eles revelam. Seja mito ou alegoria, seja uma história da Bíblia, ou apenas a sombra do medo humano. Há uma coisa que permanece verdadeira. Quando os selos são abertos, o mundo muda. E quando eles vêm juntos, ninguém cavalga. Nada volta a ser como antes.